tabelas e gráficos. Vamos começar pelas tabelas. Tabela é a forma não discursiva de apresentar informações das quais o dado numérico se destaca como informação central. Nesse conceito, a gente pode chamar a atenção na palavra ou da expressão não discursiva. O que significa isso? Que é muito mais prático e fácil você fazer a leitura de um conjunto de números expressos na forma de uma tabela do que num texto corrido, num parágrafo, por exemplo. Se você vai ler um parágrafo de um jornal e nesse parágrafo tem um monte de números dentro do texto, você fica meio confuso, meio perdido e isso dificulta muito a interpretação desses valores. Já uma vez que eles estão organizados na forma de uma tabela, você tem mais facilidade de compreender o que o texto do autor está tentando expor. Então as tabelas, elas têm esse propósito, facilitar a interpretação para um leitor dos dados que estão sendo passados por um pesquisador. Os tipos de tabelas se dividem em séries ou distribuições de frequência. Em seguida nós veremos esses tipos de séries e distribuições. Como vantagens expostas para as tabelas, a primeira é que ela permite a síntese dos resultados. Quando eu tenho um conjunto de números, eu posso calcular uma série de medidas estatísticas, como a média, a mediana, a moda, os quartis, e apresentá-los todos de uma única vez na forma de uma tabela. Então, uma tabela de um resumo estatístico, por exemplo. Dessa forma, posso ter uma simplificação na forma de apresentar os meus resultados, através de uma síntese, de um modo mais prático, né, de ser apresentado. A outra vantagem é que as tabelas auxiliam o pesquisador na análise dos dados. Quando eu tenho os dados tabelados na forma de uma análise, fica mais fácil de eu analisá-los. Por exemplo, quando um pesquisador ele lança uma coleta de um grande volume de dados, ele tem os dados desorganizados, desordenados. Quando ele parte por um sistema de ordenação, ele os coloca numa forma de tabela. Então ele pode, por exemplo, montar uma tabela de frequência, como as que a gente viu nas aulas anteriores, quando calculamos a média, quando calculamos o desvio padrão. Quando nós colocamos esses valores na forma de uma tabela, o pesquisador, ou o estatístico, ou analista de dados, ele tem maior facilidade na elaboração dos cálculos, porque ele pode montar as colunas de frequência, a coluna FX, a coluna de frequência acumulada, e botar em prática a aplicação das fórmulas de posição da mediana, de desvio padrão, de média ponderada, entre outros. A última vantagem das tabelas é que ela facilita a compreensão das conclusões do autor. Aqui seria uma tabela resumo, onde você coloca as informações finais. Por exemplo, se você pegar, recentemente nós tivemos alguns relatórios publicados pela Fundação IBGE sobre o ranqueamento das cidades brasileiras com respeito ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então as cidades foram listadas por ordem decrescente de IDH. Então você começa a observar qual é a cidade que está em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, até a cidade que tem menor nível de desenvolvimento. Então uma tabela pode organizar os dados dessa forma, dessa maneira. Existem normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para a confecção de tabelas. Então a gente não tem uma certa liberdade para fazer a tabela do jeito que a gente acha mais bonito, da maneira que a gente gosta mais. No território nacional, no Brasil, onde tem a vigência dessas normas, nós temos sempre que procurar respeitar as normas da ABNT. Seja numa publicação científica, num trabalho escolar, então seria o ideal sempre obedecer essas normas. Que normas seriam essas? Primeiro, toda tabela tem que ser numerada com algarismo arábico, então não posso usar algarismos romanos. Algarismos arábicos são esses que a gente usa para fazer contas tradicionais, 1, 2, 4, 5, 10, 15. Não posso usar, sob nenhuma hipótese, pelas normas da ABNT, algarismos romanos, tipo primeiro, segundo, terceiro. Esses algarismos são proibidos na hora de confecção de tabelas. Então, sempre algarismos arábicos. Outra característica importante é que o título sempre deve ser colocado no topo, diferentemente de um gráfico. O gráfico, pela norma da ABNT, tem o título colocado na sua base, embaixo, porque um gráfico é uma figura. Já uma tabela, ela tem o título obrigatoriamente colocado no alto, no topo, acima da tabela. No centro da tabela, há colunas e subcolunas, onde são colocados
os dados. Então, se eu pego um conjunto de números, posso distribuí-los dentro de uma tabela, dividido em colunas ou subcolunas. As tabelas também podem ter subdivisões. Fonte. O responsável pela coleta dos dados é colocado sempre no rodapé. Quando eu pego dados de terceiros, é importante que eu cite a fonte. Por exemplo, ainda há pouco eu comentei com vocês sobre uma tabela elaborada pela Fundação IBGE sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano das cidades brasileiras. Eu poderia colocar essa tabela num trabalho acadêmico, só que abaixo da tabela eu iria citar a fonte. Então, fonte, Fundação IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Toda tabela também tem uma moldura, que tem que ter no mínimo 3 traços horizontais. Posso colocar até mais traços, mas esses 3 são obrigatórios. 2 na parte superior e 1 na parte inferior, como nós veremos mais adiante. E o importante, que muita gente esquece, é que não se deve fechar uma tabela com traços verticais nas suas extremidades laterais. Então, nem o lado esquerdo, nem o lado direito de uma tabela podem ser fechados. Isso é proibido pelas normas da ABNT. É um erro bastante frequente e cometido por boa parte das pessoas que fazem tabelas. Veja um exemplo aqui de uma série. Eu falei para vocês que a classificação se dá através de séries ou distribuição de frequências. Vamos começar pelas séries. A primeira série que eu apresento é a série cronológica, que também pode ser chamada de temporal ou histórica. Por que ela é considerada uma série cronológica? Porque na tabela nós temos algo que varia, que são os anos. Se os anos estão variando, a série é cronológica. Vejo que essa é a primeira tabela que eu apresento a vocês. Logo, tabela 1. Algarismo arábico, nunca algarismo romano. Título em cima. Proporção de doentes, tem uma doença X, uma doença qualquer, na cidade Y, uma cidade qualquer. Os anos estão variando e ao lado eu coloco os percentuais de doentes nessa cidade Y. Então a gente verifica que em 2009 tinha 25% de doentes, em 2010 passou para 26%, em 2011 para 27%, em 2012 para 32%. Talvez seja o caso de uma epidemia, porque muitos doentes estão ocorrendo, a incidência da doença está aumentando ano a ano. Passou de 25% em 2009 para 32% da população em 2012. Então a tabela, já numa série cronológica, já nos dá esse tipo de informação, de conhecimento. A gente pode controlar o processo evolutivo dessa forma. Então não só para uma doença, como também para a lucratividade de uma empresa ou para qualquer medida mensurável que apresente variação ao longo do tempo. Então assim nós teremos uma série cronológica. Um outro tipo de série é a geográfica, também chamada de série territorial. Agora nós teremos uma variável diferente do tempo. A variável agora será a geografia. Então essa é a segunda tabela que eu apresento para vocês, numero como tabela 2, coloco o título no alto, Proporções de turistas estrangeiros que visitaram algumas cidades no ano de 2013. Então se eu pegar o volume de turistas estrangeiros que visitaram o nosso país, a gente verifica que a cidade do Rio de Janeiro foi a que teve o maior percentual de turistas estrangeiros que a visitaram. 25% dos turistas estrangeiros que vieram ao Brasil se deslocaram à cidade do Rio de Janeiro. Depois aparece a cidade de Florianópolis, depois a cidade de São Paulo, Foz do Iguaçu, entre outros. Os dados são hipotéticos, ou seja, são dados que eu inventei. Se eu tivesse retirado esses dados de alguma tabela de um órgão de turismo, por exemplo, um órgão governamental, aí eu colocaria a fonte responsável. Fonte, Ministério do Turismo, por exemplo. Como os valores são hipotéticos, eu inventei, eu botei a fonte hipotética. Quando você coleta dados, você pode colocar fonte dados primários, dados que você mesmo coletou. Então aqui eu teria os percentuais na série geográfica. As outras séries que nós temos aqui seriam as séries mistas. As séries mistas, elas têm como característica, como variável, uma unidade que não é a geografia e nem a cronologia. Vejam que a tabela 3 apresenta volume de vendas no ano de 2013 na cidade de Florianópolis. Veja que o que está variando aqui na tabela
é o segmento populacional. Segmento populacional não é geografia e também não é cronologia. É apenas uma especificação do segmento populacional, infantil, juvenil, adulto, terceira idade. Então, o volume de vendas desse determinado produto no ano de 2013, que está fixo no título, a cronologia está fixa, e na cidade de Florianópolis, a geografia também está fixa, caracteriza uma série como uma série mista. Não é mista, é uma série especificativa. Então, esse produto foi vendido para o público infantil, na faixa de 60% dos produtos foram destinados a esse público. 10% para o público da terceira idade, 20% para o público juvenil e 10% para o público adulto. O total aqui fechou, na coluna fechou 100%. Agora sim a série mista. A série mista é aquela onde eu tenho mais do que uma variável. Eu posso ter a variável cronologia, posso ter a variável espécie e posso ter a variável geografia. Então vejam aqui a tabela 4, a quarta tabela que eu apresento para vocês, o volume de internações hospitalares por ano e estado. Logo, os anos estão variando dentro da tabela, tem os anos de 2012 e 2013, e o estado também está variando, tem o estado do Rio de Janeiro e o estado de Santa Catarina. Então varia a cronologia, varia a geografia. E também varia a espécie, o tipo de doença, doenças pulmonares, infecciosas, cardíacas e outras. E aqui o volume de internações. Observe que na tabela os valores estão em milhares. Então aqui, por exemplo, quando aparece no estado do Rio de Janeiro doenças pulmonares 25,95, são 25.950 internações. A distribuição de frequência, nós já estudamos anteriormente, nas medidas anteriores, principalmente na hora de calcular as medidas de tendência central, no cálculo da média, era simplesmente uma tabela de contágio. Então a distribuição de frequências difere de uma série por ser apenas uma tabela de contagem. Vejam que eu tenho aqui as frequências, produtos, venda de produtos no ano de 2013 na cidade de Florianópolis. Produto A, 60 mil unidades vendidas. Produto B, 20 mil unidades vendidas. Produto C, 10 mil unidades. Produto D, 9 mil unidades. O que nós observamos aqui é uma simples contagem da quantidade de produtos vendidos. Então, uma tabela de frequência, uma tabela de contagem. Para a parte de gráficos, que é uma complementação às tabelas, a gente deve entender que o gráfico também é uma forma não discursiva de apresentar informações, das quais o desenho ele facilita a interpretação do leitor. Tanto é que na mídia ele é bastante utilizado. Quando você está assistindo um jornal, um telejornal, ou lendo uma revista, você observa que, para dar suporte ao texto, é sempre colocado atrás do apresentador do telejornal ou ao lado da reportagem um gráfico ilustrativo, para facilitar a interpretação do que está sendo exposto na matéria. Então, o gráfico é uma forma de apresentação cujos dados estatísticos têm o objetivo de produzir no investigador ou no público em geral uma impressão mais rápida, mais viva do fenômeno que está sendo estudado. Então, essa é a grande agilidade que o gráfico dá na interpretação de valores. Vamos ver agora alguns tipos de gráficos. Gráfico de colunas. Nós verificamos aqui que tem um eixo X e um eixo Y. Se nós lembrarmos lá do segundo grau, o eixo X é o eixo das abscissas e o eixo Y é o eixo das ordenadas. Geralmente, quando se faz um gráfico, se coloca no eixo X os valores de uma variável de estudo que você esteja estudando. E no eixo Y, as frequências dessa variável. Então, esse gráfico de colunas está mostrando a evolução da população americana, norte-americana, nos anos de 1840 até 1930. No eixo X, eu coloquei os anos em ordem cronológica, de 1840 até 1930. E no eixo Y, eu coloquei a população em milhões. Começou com 17 milhões, atingindo a cifra de 122,8 milhões em 1930. O gráfico em colunas compostas, ele coloca valores agrupados de modo unidos, com as barras unidas. Vejam, por exemplo, vendas de equipamentos em 2007 numa determinada cidade, numa determinada região no país, por exemplo. No Brasil, a gente vê que em 2007 as vendas se concentraram mais na região sudeste, porque tem a barra mais alta.
do que, por exemplo, na região norte, onde teve um menor volume de vendas. E o acompanhamento histórico desses dados está sendo feito pelas outras barras. Verificam que o gráfico nos mostra que em 2009, na região norte, houve um grande volume de vendas. Então, algumas características precisam ser estudadas pelos gestores dessa empresa para verificar que fato levou esse incremento nas vendas em 2009, que resultou num decréscimo tão grande para 2010. Então, os gráficos ajudam o processo de gestão nessa interpretação. O gráfico de barras que é apresentado agora nada mais é do que o gráfico de colunas, uma repetição dele, só que com a inversão dos eixos. Agora, no eixo X, no eixo das abscissas, eu coloquei a população e no eixo Y eu coloquei o valor da variável de estudo, os anos que eu estou estudando de crescimento populacional. Então, é o mesmo gráfico apresentado anteriormente, só que ele foi deitado, em vez de em pé, agora ele está deitado e ela é mostrada a evolução nessa direção. O gráfico em setores, que é também chamado de gráfico de pizza por muitos, mas o nome científico dele seria em setores, é um gráfico bastante utilizado e aparece muito na mídia, né? É um gráfico onde os valores da minha variável de estudo são divididos em fatias aqui da pizza, né? Então, por exemplo, esse conceito 4 é onde tem a maior parte dos dados, concentra 37% das observações, enquanto o conceito 2 pega a menor fatia da pizza, só pega 2% do volume de dados. O gráfico em linhas tem o mesmo aspecto do gráfico de barras, só que em vez da montagem das barras, os pontos são unidos formando uma linha. Aqui no caso uma linha ascendente, porque a população norte-americana cresceu de 1840 até 1930. O gráfico box plot já é um gráfico mais profissional, mais acadêmico. Não é um gráfico de fácil interpretação para um leigo. Para que você entenda um gráfico box plot, é necessário que você relembre as medidas de ordenamento. Então, vejam que aqui eu tenho uma régua com medidas de alturas de pessoas, e eu tenho aqui, por exemplo, um determinado valor que está riscado, que é o valor mínimo. Então, num grupo de pessoas, a idade mais baixa é 1,65 m. A idade mais alta é 1,92 m, seria o valor máximo. Então, determinado o valor máximo e o valor mínimo, eu boto duas linhas. Depois eu calculo os valores do percentil 25, do percentil 50, que é a mesma coisa que a mediana, e do percentil 75. Coloco esses valores na minha régua e uno os pontos. O que eu acabo formando? Uma figura que tem duas caixas centrais e duas linhas extremas, que formaria o gráfico box plot. Qual é a vantagem desse gráfico? É que olhando graficamente você já sabe que o percentil 75 é, por exemplo, uma pessoa que tem 1,86 m. Então, 86% das pessoas do seu grupo de estudo tem de 1,86 m para cima. O restante, os outros 75%, de 1,86 m para baixo. O pictograma é um gráfico que aparece bastante também na mídia, principalmente em revistas, né? Que facilita para o leigo interpretar os valores na forma de figuras. Então, nesse gráfico, nesse pictograma, aparece assim, número de habitantes de 8 províncias de Andaluzia. Andaluzia é uma região da Espanha. Então, a cidade mais populosa seria Sevilha, né? A província mais populosa. Depois viria Málaga. E depois Cádiz. E assim sucessivamente. Então, cada população está sendo representada por uma figurinha, uma pessoa, um pictograma com alturas mais elevadas. Chamei a atenção de vocês, no início da apresentação, que todo gráfico deve ter um título abaixo da sua figura. Então, esse título que está colocado aqui em cima, na verdade, ele faz parte da figura. A figura, numa apresentação, sempre é colocada dentro de um quadro. Esse título você coloca acima, é apenas parte da figura. E pelas normas da ABNT, você bota um título abaixo. Esse título você o coloca na forma de figura 1, gráfico tipo pictograma que representa a população da Andaluzia. O último gráfico que eu mostro para vocês é o cartograma, que é uma representação gráfica sobre um mapa. Então, coloco aqui um cartograma, um mapa do Brasil, que representa a renda per capita de todos os municípios brasileiros. Eu separei esses municípios, os 5.500 e tantos municípios que nós temos no Brasil, pela renda per capita. Dividi os municípios em 3 grupos. O grupo de renda per capita mais elevada, estão pintados na cor verde, os municípios com renda per capita mais baixa, pintados na cor vermelha,
e os municípios com renda per capita intermediária, pintados na cor amarela. Renda per capita é a riqueza do município dividido pelo número de habitantes. Então a gente observa que nas regiões Sul e Sudeste há um predomínio de municípios na cor verde, apesar de que no norte de Minas Gerais a gente observa muitos municípios na cor vermelha, com renda per capita mais baixa. E os municípios de cor vermelha concentram-se nas regiões Nordeste e Norte, indicando que essas regiões precisam de maior auxílio e políticas públicas para o desenvolvimento dessas regiões. Para visualização prática de como essas questões podem cair em concursos, eu separei duas questões para vocês. Primeiro, questão do Enem em 2011, uma pergunta bastante simples. Em relação às edições de 2005 a 2009, qual o percentual médio de medalhistas de ouro na região Sudeste? Então, eu verifico aqui na linha Sudeste os percentuais de medalhistas nos anos de 2005 a 2009, para calcular a média, relação entre soma e contagem. 55 mais 61 mais 58 mais 66 mais 60, dividido por 5, dá a resposta 60%. Uma outra questão também que foi apresentada é que um estudo com 2.000 pessoas, isso aqui é o tamanho da amostra, observou o nível de escolaridade descrito na tabela abaixo. Então, essas 2.000 pessoas entrevistadas, se observou que 4% não tinham formação, 18% tinham ensino fundamental, 32% ensino médio, 41% ensino superior, 5% tinham pós-graduação. O total aqui, o 100, significa 100%, não é 100 pessoas, o número de pessoas é 2.000. Aí se faz a seguinte pergunta: com base nos dados apresentados, o número de pessoas com nível de escolaridade inferior ao ensino superior foi de... Inferior ao ensino superior não inclui o ensino superior, inclui o ensino médio, o fundamental e o sem formação. Somando esses três grupos, 4 mais 18 mais 32, dá 54%. Como a minha amostra tinha 2.000 pessoas, 54% de 2.000 é 2.000 vezes 0,54, que resulta em 1.080 pessoas. Então, respondo a pergunta dessa forma. 1.080 pessoas têm, no máximo, até o ensino médio, ou seja, tem um grau de instrução abaixo do nível superior. Bom, o que eu tinha para conversar com vocês sobre tabelas e gráficos era isso. Espero vocês na próxima aula. Bons estudos!